Eduardo Viviane. 2024, ano da unção de Josué. Essa palavra, ela traz um peso e ela fala de gigantes atravessar o seu Jordão e alcançar a promessa. Esse ano de 2024 para vocês foi um ano de rompimentos, de vencer gigantes, de vencer desafios que vocês talvez nunca imaginou que enfrentaria. Não é isso? As pessoas colocam atravessar o Jordão como diversas coisas, como a gente também como nós imaginamos que seria, né, o nosso Jordão. E Deus, durante o ano, acabou nos direcionando para alguns setores da vida para que a gente tivesse que passar por esse Jordão. E como todo Jordão e todo gigante, foi desafiador. Foi desafiador. A gente no começo pensou que seria mais forte do que nós, mas pela graça chegamos no final do ano com todos esses gigantes aos nossos pés. É interessante vocês usarem essa expressão, até isso aqui é algo que já há alguns anos a gente mostra, porque vocês viveram assim, vivem assim, mas esse ano o diabo lutou e os desafios vieram para fazer com que isso aqui não permanecesse assim. Mas vocês resistiram e por mais desafiador que foi todo esse processo, vocês entenderam e deram a resposta certa, não é isso? Exatamente. A gente pensou que o nosso casamento ia acabar esse ano, de tanta dificuldade que a gente passou. E foi tão difícil porque aquilo que era mais unido foi onde o diabo começou a mexer. Onde não tinha quebras de aliança, quebra de princípio, o diabo começou a mexer em cada um de nós. Chegou um momento que eu falei, não vai dar certo, não vou mais aguentar esse casamento. E não foi traição, foi interno. Foi barreiras internas que nós precisávamos romper. E veio à luz nos 52 dias, que eu creio que foi um 52 dias para nós, né? De muitas palavras. Para mim, 52 dias foi só casamento. Então, para mim, serviu todas as palavras. E agora, no início do propósito da mudança, veio a luz, sabe quando Deus faz assim, acabou. Ou você muda agora, ou eu vou quebrar vocês. Porque se você quebra o princípio te quebra. E aí conseguimos, né? Entregar para Deus o casamento que era para ter sido uma bênção que foi destruído o ano todo. Conseguimos colocar no lugar. Vocês entenderam que esse gigante não estava fora. Ele estava dentro de você, dentro dela. O orgulho imperava e vocês conseguiram vencer e entenderam, literalmente, que casamento é escola de caráter. Como o senhor tinha falado ali, nós derrotamos vários gigantes externos, mas a gente não se atentou para os gigantes internos e eles deram as caras esse ano. E foi um tratamento de caráter assim, modo hard, né? Mais pesado possível, da gente realmente, e engraçado, né? Quando a gente se alinha, né? Tava falando isso até com o Bispo antes, numa conversa. Geralmente, os casais, quando estão em crise, eles se acusam, né? Porque ela, porque ele, porque ela, porque ele. E a gente, quando a gente teve essa conversa com ele, era não, porque eu, e ela, porque cada um, foi a palavra que foi dada hoje, né? Cada um assumiu a sua responsabilidade. E ainda ele falou assim, né? Foi até mais fácil, porque não teve que convencer, só trouxe à luz alguns pontos que ainda estavam escondidos. Mas foi a palavra, né? A palavra, a enxurrada de palavra, o banho de palavra, que trouxe toda a luz, todo o entendimento da responsabilidade do casamento, da aliança, dos princípios, da instituição família, que Deus honra tanto. E a gente dava importância para muitas coisas e a família começou a ficar em segundo plano. E quando a gente ajustou tudo isso, uma luz acendeu, né? O sol acendeu para a gente de novo, brilhou. E a gente tem vivido dias lindos, né? De muito entendimento, de sabedoria, de inteligência, de comunhão, de parceria, coisas que a gente não tinha há muito tempo. A gente voltou a fazer coisas simples da vida.
buscar as coisas simples, porque isso trazia o casamento, né? Aquela coisa do namorado, de chupar sorvete, aquela coisa raiz mesmo. Foi graças a Deus, né? Graças à palavra que tem vindo, tem nos ensinado, tem batido, né? O que nem a bispa falou, cada aguilhão é uma perfurada, mas a gente foi forjado no Ministério Mudança de Vida. Então a gente tem inteligência, a gente tem sabedoria para tomar posse de tudo isso, aceitar e seguir. É interessante que você falando nisso, não ia nem tocar nesse ponto, mas quando a gente volta lá atrás, no início de vocês, na fé, esse processo de desenvolvimento, buscando rompimentos, até mesmo aqueles desafios que vocês nem entendiam que precisava romper, mudar, transformar, para que Deus pudesse honrar vocês. Vocês ali de uma forma muito intensa foram ousados, se dispuseram a fazer ofertas ousadas, crendo em Deus, crendo na palavra. Como eu sempre falo, começou lá naqueles R$2 que você pegava os 20 emprestado, entendia que você tinha que devolver porque era algo que queimava em você. E você nunca teve dificuldade para dizimar, para ofertar. Vocês, né, porque é em concordância, ousadamente e ser desprendidos diante do Senhor. Mas vocês se depararam diante de um ponto que talvez um não conseguia perdoar o outro e nem entender o outro, que vocês não conseguiam entender o porquê aquilo estava acontecendo e muito menos sabendo lidar com aquilo. Não foi isso? Foi exatamente isso. Eu falo que o demônio, ele pega brechas mesmo. Nós demos brecha para situações acontecer. Lá atrás a gente estava muito firme um com o outro. A comunhão, eu falo que a comunhão que a gente sempre teve não deixou cair. Então todas as situações que tivemos lá atrás, a comunhão sustentou e tinha Deus sustentando a gente junto com a comunhão de casal. Hoje com Deus e sem comunhão. E aí o inimigo entrou. E entrou assim, devastando. Eu tive momentos de olhar para ele e falar, não quero mais. Eu cheguei a pensar em sair de casa, acho que uns 2, 3 dias, né? Falar, não quero mais. E você vem o temor. Peraí, você não quer mais o quê? Você não tem como voltar, querida. Acabou para você. Você começou uma história que não tem retorno. Você vai ter que ir até o fim. Por princípios, por temor a Deus e por temor que vai acontecer com a minha filha, com a minha geração. Então, assim, Deus trouxe a luz, sabe, bispo? Porque tava difícil. Esse ano foi o ano mais difícil no nosso casamento. Mais difícil. E falar pra você, teve motivo? Não teve. Motivo bobos era brigas, era transtorno, era querer afastar, querer ficar longe. E lá atrás, Deus sustentou a gente na união. E a gente teve que enxergar que tudo começou porque existia a união e um coração um para o outro. E o que faltou esse ano foi o coração para o outro. É só para mim, o egoísmo, sabe? Mas eu falo que quem está na igreja, quem está aqui, eu falo aqui, passa pelo fogo. E você é moldado no fogo. Porque senão você não segura seu casamento, a sua família, o seu caráter. Então você precisa ser trabalhado. Porque senão você não aguenta. Não aguenta estar aqui, porque a palavra ela vai contra você, ela vai em cima de você. Ou você se quebra para Deus, ou o princípio vai te quebrar. E foi o que aconteceu com a gente esse ano. Então, assim, no fim de tudo do ano, depois de um ano assim, de você não saber por que tantas coisas dando errado, e você não sabe por que está dando errado. Ué, mas eu sou dizimista, mas eu sou fiel, mas eu tenho um coração que eu busco a Deus. Mas peraí, e os atos? As pequenas coisas, ordem simples você deixa de obedecer, aí você fala assim, tá vindo ordem simples, mas eu faço. Não, tem coisa que você tá cego e você não faz. E aí você precisa ser humilhado, que Deus te humilhe, te tira o couro mesmo, sabe? Para você entender que se não for parado, você não vai seguir. E foi o que Deus fez com a gente esse ano. Ele nos humilhou, mas por amor. E que foi o que ela falou, eu creio que foi ontem. Dê glória a Deus porque você está sendo tratado, porque é o amor de Deus. E Deus, assim, aí a gente chegou que Deus ama a gente demais, porque Ele está tratando. E assim, percebemos que estamos vencendo. E com a união, Deus mostrou, é isso que faz você seguir. É a união. E aí eu tô com vocês. E a gente aprendeu isso agora, graças a Deus, a tempo. Você viu que mulher sábia, né? Olha que coisa interessante, você falando, eu lembrei lá atrás, no teu testemunho do Destinos Curados. Você foi criada por outra família,
distante de pai, Jogada, né? jogada. E nessa linha que você estava indo, era a linha que o diabo queria levar Lá pra trás. a Mariana também. Exatamente. Porque sem pai, sem Uhum. princípios, sem valores, você também vem de um histórico familiar, de situações desajustadas, lares disfuncionais, ou seja, era essa linha que o diabo estava levando vocês. Mas, como a bispa sempre fala, né? Quando muda o espírito, muda o coração, muda os resultados. Perfeito. Pode. Numa das brigas que a gente teve esse ano, que foi bem sério, é sério assim, de eu não querer ir para casa, de eu querer ficar na rua, não querer ir para casa. Deus me mostrou a briga dos meus pais. E aí eu lembrei que a Mariana vai fazer 7 anos. Então eu lembrei assim, são 6 anos, eu vi meus pais brigando até os 8 anos. Depois houve a separação deles. Então você vê que o inimigo ele quer reproduzir o que você já viveu lá atrás. E se você não quebra, porque Deus me deu essa visão que seus pais brigavam, a sua filha via seus pais brigar, aí você via os pais brigar. Então Deus fez assim, você vai viver isso? Você tem que pôr um fim. E a gente conversando num belo dia, a gente, por que as coisas não vai, né? Por que tá assim? E aí Deus vai mostrando, quebra de um princípio. Então Deus, ele te dá a visão. Nem a bispa fala, Deus avisa, e você sabe o que está errado. Não anda você querer falar assim, não sei, sabe? Eu acho que você sabe. Você não quer mudar, mas você sabe. A decisão de não levar para 2025 foi unânime. Uhum. Porque houveram situações que Deus rasgou aqui, rasgou ali, porque a humildade é o que rege a palavra do propósito da mudança de 2024. Deus se opõe aos orgulhosos e dá favor e graça aos humildes. Foi assim que começaram a vencer, porque você disse que foi no propósito da mudança, no primeiro dia. Ou seja, Foi isso aí. A gente se humilhou e é engraçado, né? A gente fala de humildade, mas tendo uma humildade consciente de si, sendo humilde com o próximo, de pedir desculpa, aquela desculpa sincera, aquela desculpa gostosa. Poxa, me desculpa, foi mal. E principalmente por Deus, né? Ele vê aquele coração quebrantado, humilde, e assim, ó, vem a honra. É automático. É um botãozinho automático. Assim, apertou na humildade, já é o link direto para a honra. É incrível. Deus não opera em lar dividido. Tem essa. Nunca. Também tem essa, né? Essa palavra também perseguiu, esse versículo perseguiu a gente o ano todo, né? 52 dias, então. Mas se você não tiver o discernimento, se ele for só um versículo superficial, ele vai ser só um vidro ali, né, que embaçou, você limpa. Não, ele é real. Ele é real e a gente viveu desde o dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 31 de novembro, que o reino dividido realmente não prospera. 2024, ano da unção de Josué. Não é clichê, é uma realidade. Isso é o melhor ano da vida. Vocês já viveram grandes resultados. Quem quiser, tá no canal, testemunho do Eduardo, da Viviane, pode ver os outros testemunhos. Foram extremamente abençoados em tantas áreas. Mas 2024 já é o melhor ano disparado da vida de vocês até então? Já é, porque cada ano Deus tem atuado numa área, né? E todo mundo associa muito sucesso financeiro, mas esse ano Deus tratou mesmo o caráter, tratou a família, né? Por todas as dificuldades, a gente teve a reunião lá na escola da nossa filha, da Mariana, e a gente só recebeu elogios, né? A professora falou, vocês estão de parabéns com a criação dela, uma criação restrita a essas festas, que tem aquela coisa, e a gente é bem radical nessas questões, não deixa, e ela acabou entendendo. Isso é reflexo do que a gente aprende aqui, leva para casa, o aprendizado, a mesa, a leitura da Bíblia, o estudo,
a comunhão de família. Isso se reflete na criação da nossa filha. Deus tratou muito a gente no casamento, tratou muito no nosso caráter, tratou muito no orgulho, tratou muito nas questões, nos gigantes internos. E nós não poderíamos chegar na Terra Prometida se a gente não derrotasse esses gigantes. Abençoados. Muito abençoado, porque Deus está do interno, né? Ele mexeu no interno. Ele falou, para frutificar fora tem que ter restauração interna. E para nós foi assim, do início ao fim desse ano, foi tratado. Uma vez alguém perguntou para mim, você sabe como é que vai ser o ano? Você entendeu a palavra profética? Eu achei que eu tivesse entendido, mas eu não sabia que ia ser tão difícil viver a palavra profética. Eu não tinha noção. Quando eu falei, eu sei que vai ter momentos difíceis, eu não sabia que ia ser tão difíceis. Mas passamos, né? Mas a gente fala de situações difíceis, mas a nossa liderança também tem passado por momentos difíceis, por conta dessa palavra, né? Ela tem os desafios delas que são muito maiores que os nossos. Ainda pega os nossos, né? Então e ela tem vencido, e ela tem continuado firme, e a gente também, é todo mundo no mesmo espírito. Tem pessoas também que têm passado por situações difíceis, têm superado, e a gente vai continuar nessa. Não tem para onde seguir. É ficar firme na palavra, firme no propósito, firme nesse projeto grandioso que Deus tem nas nossas vidas. Atravessou o Jordão. Atravessei o Jordão com Deus, né? Porque perdemos muitas coisas, ganhamos muita coisa, mas Deus não nos abandonou. Ele ensinou a gente a cada detalhe. A cada assim, momento, você vê Deus suprindo, Deus abençoando, Deus alertando, Deus dando direção da palavra antes de acontecer. Então, assim, Deus avisou para nós como é que seria. Só que a gente achou que ia ser mais fácil. E não foi bem difícil. Mas Deus tratou o mais importante, o caráter. O caráter de cada um individualmente e junto. Então, assim, eu falo que esse ano eu falo que Deus achava que eu era uma The Flash, porque ele ficava me esticando, cada vez mais ele me estica. Então, assim, e é muito difícil você passar pelo processo. Então, você só sabe quando você passou, quando você vê que, olha para trás, vê que tudo que Deus fez por você todo esse ano, todo o tempo, e é o que eu falei, Deus, ele trouxe a gente até aqui. Então, tudo tem a permissão do Senhor. Então, a gente vai passar. Se ele tá com a gente passa. Difícil é quem não tem Deus. Aí não aguenta. Não aguenta. Deus abençoe. Amém a todos nós.